Perdão. O eis-me aqui não é opcional. O personagem principal se retirou, saiu e foi para outro lugar. Mas o que isso gera em mim? Essa mesma realidade provoca uma prudência ou um relaxamento descansado? Bem simples, um coração disponível. Um coração disponível. Precisamos voltar às práticas de 2000 anos atrás. A nossa fé é em fatos históricos. A diferença entre os dois grupos de pessoas é que 5 daquelas pessoas, né, uma parte daquele grupo, tinha um coração de eis-me aqui. Primeiro amor é quando Jesus está em primeiro lugar em nossa vida. Mais alguém? Mais alguém? Tem aqui. Não só receber, administrar é amar o Senhor. Todos nós temos a capacidade e o papel de multiplicar. Amém. Caldas do Jorro, Bahia. Quem menos recebe, como é que é a frase? Quem menos recebe, multiplica. Todos multiplicam. Mas tem gente que recebe menos. Quem menos recebe, nada. A frase foi: quem menos recebe, recebe pelo menos um talento. O pessoal olha assim, esses pastores pregam tão bem, eu não sei pregar isso aí. Vocês perceberam que justamente o que recebeu menos foi o que enterrou? Isso acontece na igreja com muitos. Eu não sei fazer isso. Eu não sei falar igual eles falam. Eu não sei falar igual meu líder. Eu não sei pregar assim. Eu não tenho essa capacidade. Tá com menos graça, muitas vezes com menos capacidade, porque está chegando, não foi treinado ainda. Eu convidei para estar comigo aqui. Vou pedir que você se levante, Wilson. Só levanta e dá um abano assim para a turma aí. Pronto. Pode sentar, querido. Eu convidei ele ontem. Não? Ontem à noite. Esse homem tem 4 anos de convertido. Me disseram, ele já está cheio de discípulos. Aí eu, quando estava vindo para cá, eu disse: quem é que eu levo para lá para estar comigo? Tem 1h30 de buraco para vir, 2 horas, diz que para voltar está pior, então 2 horas de buraco para voltar. E eu tinha que trazer alguém para a gente aproveitar o tempo. E eu convidei ele. Mas eu não conhecia, eu só tinha ele de vista assim. Mas me contaram, tem um ali que
nem sonha em enterrar talento. Eu não sei quantos talentos ele ganhou, não sei. Tem gente que pega assim, é só isso, e enterra. Ele está lá fazendo discípulo. 4 anos, né? 4 ou 3 que você se converteu. Aí a gente veio se conhecendo aqui na viagem, sendo uma bênção para mim ouvir o testemunho de alguém que assim se converteu e em pouco tempo já estava fazendo discípulos. Então, se vocês veem esse aqui que vocês não sabem quem é, agora já sabe, Wilson. Eu também, agora eu sei quem é ele. Só conhecia de ouvir falar. E eu gostei das expressões todas que foram usadas. Teve frases que marcaram mais uma pessoa, outras frases outra. Mas assim, importante tomarmos a primeira frase do Tiago, né? Iago. A primeira frase do Iago que ele anotou foi: eis-me aqui, não é opcional. Por isso nós lemos as profecias e vimos as promessas do Senhor para o fim e as admoestações que ele faz. Você que está lá no fim, preste atenção no que eu vou dizer agora. E ele então vem com as parábolas que para mim são as coisas, talvez, parábola das 10 virgens para mim é a coisa mais forte que eu vejo na Bíblia, em termos de exigência de Deus para nós, a tal ponto que se você se tornou como uma lâmpada, vós sois a luz do mundo, mas você não vigia para que essa lâmpada fique sempre acesa, Jesus disse que você já está em risco. A parábola das 10 virgens vai nesse sentido. Aquelas virgens nécias tinham lâmpadas e brilhava a lâmpada delas, mas elas não estavam com o entendimento que não podiam parar de brilhar nunca. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Melhor esse aqui do que aí, né? Melhor esse aqui mesmo. Que o Senhor mantenha isso claro nos nossos corações. Amém? Tem misericórdia de nós, Senhor. Quando tu nos chamaste, tu sabias quão fracos, débeis, vacilantes nós somos. Mas nós aprendemos a andar pela fé no teu Filho, que vive em nós. Sabemos que teu Filho não vacila nunca. Que Ele esteja se manifestando em nós todo o tempo, para a tua glória. Em nome dele nós te pedimos, Senhor. Então com gás para a gente ler mais um texto tão forte, ou na mesma medida das parábolas que a gente leu. Vamos ler algo aqui, procurando dar uma explicação clara sobre o texto, comparando inclusive com outros textos da Escritura. E depois eu gostaria de usar um tempo para dar um testemunho para vocês de como que Deus me meio que empurrando assim
me ensinou a ter uma postura plena de eis-me aqui. Quero contar algumas historinhas para vocês. Muitos de vocês, principalmente de Salvador, já ouviram algumas dessas histórias. Mas vamos abrir João capítulo 15. Pastores, presbíteros, queridos, texto que nós usamos muito lá atrás, mas eu mesmo e meus companheiros temos usado muito pouco esse texto. João 15. Eu acho que é um dos textos mais próprios para um retiro onde Deus apontou essa questão do eis-me aqui. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, já na introdução dessa oração de Jesus, nós já vemos a coisa colocada de forma bem definida. Todo ramo que está em Cristo dá fruto, e quem não dá fruto, ele tira, ele corta. Todo que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para dar mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vamos aqui explicar rapidinho. Permanecer é permanecer com o nosso homem interior bastante clarificado sobre a pessoa de Jesus. Quem é Ele? Você tem que estar sempre se perguntando: e o que Jesus faria agora aqui se estivesse no meu lugar? E mais que isso, que você vai fazer como Ele faria, porque Ele está em você. Se você permanece nele, Ele está em você. Já não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. Isso não é frase para gente de 30, 40, 50 anos de fé dizer. Isso é para todos os que foram colocados em Cristo, por mais novinho que seja. Tem que dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Olha a semelhança com as parábolas lá. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Alguns se confundem aqui com esse versículo, dizendo que você pode pedir qualquer coisa que a tua carne quer. Se você
permanecer no Senhor, você vai pedir e Ele vai atender aquelas coisas que você sabe que é o que Ele está querendo fazer. Ah, Senhor, eu quero ter um Porsche. Não vou te dar. Vou pedir 1 milhão de vezes, não vou te dar. Para que você quer um Porsche? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E olha o que é incrível agora. E assim vos tornareis meus discípulos. Uau! Mas Senhor, eu entendo que eu já sou um discípulo. Como é que eu vou fazer um discípulo se eu não sou discípulo? Jesus está dizendo aqui, você tem algumas características de discípulo. Mas para você ser assim, meu discípulo mesmo, assim, você tem que estar que nem eu dou fruto, você vai dar fruto também. Sério, né? Vamos pular para o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que sejam bastante felizes. Como é que é? Li errado, né? Vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Esses textos nos dão um encorajamento muito grande na oração, mas muitas vezes são usados fora do contexto. E o contexto aqui é permanecer no Senhor, e como prova de que você permanece no Senhor, você dá fruto. Quando a gente teve que encarar esse texto, veio logo a grande dúvida, né? De que fruto está falando aqui? Alguns dizem, aqui, esse fruto da vida do Senhor em nós é o fruto do Espírito Santo. Eu vou procurar explicar para vocês. Eu tenho aqui 3 provas de que esse fruto aqui não é o fruto do Espírito. Se você alguma vez ouviu alguém dizendo, não, esse fruto aqui é o fruto do Espírito Santo: alegria, paz, bondade, fidelidade. Como é que eu posso ter certeza que esse fruto aqui não é o fruto do Espírito? Tem 3 provas. Primeira, a linguagem. Em Gálatas, você vai ver falar do fruto do Espírito e diz, o fruto do Espírito. Aqui, a terminologia é completamente diferente. Aquele que dá fruto. Nós vemos aqui, olha aqui, versículo 16: escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Se é nosso fruto, não pode ser o fruto do Espírito. Não pode. A linguagem é o primeiro argumento. Todo o texto aqui, se vocês quiserem revisar em casa depois, revisem todo o texto. A linguagem é completamente diferente da de Gálatas. Em Gálatas é o fruto do Espírito, aqui é o vosso fruto. A segunda prova é o que nós lemos ontem, na parábola dos talentos. O Senhor, quando volta, o que você entrega para Ele? Se você dizer, está aqui, Senhor, alegria, paz,
O Senhor vai dizer: ué, que é isso? Isso foi o que eu te dei. Eu não estou vindo aqui para pegar de volta de você aquilo que eu te dei. O fruto do Espírito é a grande parte do talento que eu coloquei na sua mão. E você vai me devolver isso? Então, aqui está falando do lucro que Deus tem. O fruto nosso, que obviamente não vem da nossa carne nem dos nossos esforços, porque nós damos o nosso fruto permanecendo em Cristo. Então é pela presença de Cristo que surge o nosso fruto, mas não é o fruto do Espírito, é o nosso fruto. Jesus, quando vier, ele não vem para dizer: quero ver aqui que eu te dei. Ó, Senhor, está aqui. Ele vai dizer: não, você não pregou o Evangelho, como é que você teve longanimidade? Você não atendeu as pessoas que você poderia ter atendido? Onde é que está a bondade? Esse teu fruto do Espírito aí é meio fraquinho. E terceira prova de que aqui está falando não do fruto do Espírito. A terceira prova é Mateus 13, 23. Vocês lembram, não precisam abrir, a parábola do semeador. 4 tipos de solo, e só um deu fruto. Mas Mateus 13, versículo 23, está escrito assim: o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz. Olha aqui. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Percebem aqui? Este frutifica. A pessoa frutifica. Bom, e o que é esse fruto? Que negócio é esse? Que fruto é esse? A gente até criou uma frase para ver se consegue explicar tudo numa frase. E temos aprendido, eu não sei se a gente está repetindo isso em Salvador, Diniz, não sei se nos lugares onde você transita lá, se você tem repetido isso, mas é simples demais. É a multiplicação da vida de Cristo em nós. Não é necessariamente inclui você ir e pregar e alguém se converter. Está incluído. É normal, é natural se você está em Cristo. Porque se você está em Cristo e você está cheio do fruto do Espírito, você vai fazer de tudo para pregar. E se aparecer alguém com disposição, você vai dedicar tempo para essa pessoa. Mas vamos trazer assim mais para perto do dia a dia de vocês. Vocês vão estar frutificando se vocês estão influenciando os que estão em sua volta. Se você influencia os que estão em sua volta em direção à vontade do Senhor. Eu ontem falei para vocês que a geração de vocês meio que me assusta um pouco. Assim, eu ouço jovens que vêm me dizer: olha, não dá para andar com esses aqui nem esses ali, porque a conversa o tempo todo é banalidade, o tempo inteiro. Ou é o time dele que ganhou, ou é o time dele que perdeu, ou é qual é o filme que está na moda, ou
qual é o seriado e o que aconteceu no seriado tal. Tem um irmãozinho que veio se queixar comigo e disse: tio, ali, ó, daquele lugar ali, eu não tenho. Eu fui outro dia sair, comer uma pizza com eles. A gente estava lá comendo uma pizza, de repente passou um cantor, sei lá eu de que, não sei, a rap, o que é, esses cantores modernos que só cantam coisa ruim, letras imundas. E eles viram eles passando, levantou, todos eles levantaram da mesa para ir lá e tirar selfie com eles, com o rapaz. Ele disse: o que eu vou fazer com essa gente? Se algum de vocês convive com um ambiente desse tipo, você pode começar a dar fruto, influenciando esses mesmos, dizendo: peraí, gente, vamos parar com essa bestagem. Por que a gente não ora aqui? O que foi que está sendo conversado lá no grupo caseiro? Isso aqui. Vai comer uma pizza? Leve Bíblia. Com a pizza, leia Bíblia, converse sobre Bíblia, pregue o Evangelho. Se você fizer isso e influenciar um monte de cabeça, sei lá, cabeça vazia, cabeça louca, que quer ficar tirando foto com o cantor famoso lá, se você fizer isso e influenciar quem está à tua volta, isso já é fruto. É a vida de Cristo em você, indo para aqueles que te ouvem, para aqueles que estão contigo. Esse é o nosso fruto. Isso começa dentro de casa, isso tem que ir para dentro do trabalho. Não importa se os colegas de trabalho, às vezes que você trabalha lá numa sessão, o colega nunca quis saber, não importa. Importa que ali você é luz, importa que quando você chega, eles até cuidam o vocabulário que vão usar. Você está transmitindo algo, e é disso que Jesus está falando. Isso é o nosso fruto, que quase que, obviamente, vai redundar em multiplicação de vidas. Os primeiros discípulos que um casal tem que levar para Cristo são seus filhos, depois os netinhos. Vocês vão chegar lá, quer dizer, vocês vão chegar lá se Jesus continuar demorando. Se Jesus continuar demorando, não vamos ser virgem nessa, amém? Olha, gente, para falar a verdade para vocês, eu estou fazendo um esforço tremendo para ficar sentado aqui, mas não gosto. Deixa eu ficar aqui de pé, deixa eu me entusiasmar aqui, que negócio da cadeira aí fica. Eu queria contar um pouco para vocês. Não estou querendo dizer que a experiência de todo mundo é igual, mas os ingredientes são os mesmos. Quando eu me converti, aí muitos de vocês já ouviram a história, ouve de novo e procura captar o que tem a ver com o que o Senhor está nos falando nesse retiro. Mas meu pai era pastor metodista, e lá em Porto Alegre ele entrou para um movimento onde tinham vários pastores que estavam aprendendo a trabalhar juntos, e eu vi uma revolução muito grande na vida do meu pai, e aquilo ali se tornou um movimento de unidade muito forte na igreja em Porto Alegre, e eu me converti ali. Entre os líderes ali do movimento, tinha um que tinha feito um seminário teológico, Instituto Bíblico Palavra da Vida, mas acho que não tinha a ver com o seminário que ele fez, porque eu já conheço outros que fizeram o mesmo seminário e não se tornaram igual a ele.
Esse irmão, quando viu eu atendendo o chamado de Cristo, ele me chamou. Só que, bora lá para casa. Eu estou querendo fazer discípulo aqui, eu estou te chamando. Era uma coisa nova, muito nova no Brasil todo. Ele tinha passado meio ano na Argentina e tinha aprendido muito disso lá. E eu comecei a ser discipulado por ele, Moacir Ramos de Oliveira. Irmão precioso, está morando há muitos anos, ele mora em Niterói. E eu comecei ficando assustado, porque ele tinha um negócio de uma bibliazinha assim, que eu sentava com ele, eu perguntava sobre qualquer assunto, qualquer. Ele pegava aquela Bíblia, abria e me lia um texto. Eu digo, uau! A essas alturas ele estava apelidado lá em Porto Alegre de o Bíblia Ambulante. Esse é o apelido dele lá, porque era Bíblia para tudo. E eu me converti em março de 76. Aí tive praticamente meio ano com ele, em 76, 77 também. E 2 anos, um pouco mais de 2 anos depois da minha conversão, eu tive um câncer, que foi um câncer letal. O médico lá, assim, quando depois de fazer os exames, tudo, biópsia e conferência disso, daquilo, ele foi franco comigo. Ele disse que não existia um caso nos livros de ciência, de medicina, não existia um único caso de cura daquele câncer que eu tinha. Isso foi em 78, nem existia a tal da quimioterapia. Não sei se lá nos Estados Unidos já estava começando, mas aqui no Brasil ninguém sonhava com quimioterapia. E o diagnóstico foi esse. Eu, 1 ano e meio de casado, minha mulher com um barrigão assim, com o nosso filhinho lá, e eu indo embora. Não vou... Eu quero selecionar dessa história aquilo que tem a ver com o nosso tema aqui. Mas vocês podem imaginar como é que ficou minha cabeça, como é que ficou minha mente naquilo. Porque eu vi a minha esposinha passando, grávida, pensando assim, lá vai uma viúva, e dentro da barriga dela tem um órfão. Oh Jesus! Eu clamava ao Senhor, e o Senhor, às vezes você clama, o Senhor sabe cruzar os braços, viu? O Senhor ouve, mas Ele muitas vezes, e tem uma coisa que Ele sabe fazer, isso aqui. Ele sabe. Se quiser falar com Ele, já aprende esse lado dele também. Às vezes Ele tem um outro lado que também assusta. Às vezes Ele responde na lata e a situação nossa complica. Eu já tenho às vezes até medo de perguntar coisa para Ele, porque quando vem a resposta, às vezes você diz assim, poxa, eu não devia nem ter perguntado isso. E foram assim 3 meses com muita luta, e Deus não dizia um pio, nada, falava nada. Agora, nesse processo aí, em paralelo com isso, meu discipulador, nosso discipulador, porque Mário era discípulo dele também, ele, em 1978, coincidindo com a minha enfermidade, ele começa a dizer, sabe o quê? Tudo que eu ensinei para vocês está errado. E minha vida, meu casamento, estava tudo baseado no que ele ensinou. Gente, tudo que eu ensinei para vocês está errado. Aí ele começou a tentar explicar. Gente, eu só falei para vocês da cruz de Jesus. Nunca ensinei para vocês da cruz que vocês têm que tomar.
E nunca mostrei para vocês que isso é obrigatório, que não é opcional. E ele perguntou, mas aí ele disse, eu não sei, eu estou entendendo agora, estou começando a entender. Então a medicina me colocava no cemitério e a palavra do meu discipulador me colocava pendurado por um fiozinho assim, que eu olhava para baixo e via o inferno. Se tudo que ele me ensinou está errado, para onde é que eu vou? Não foi fácil, mas eu não tenho lembranças tristes assim, pelo contrário. E eu perguntava, Deus, me dá uma palavra aí para eu crer. Deus mudo. Eu dizia, Senhor, me promete que vai me curar, porque se o Senhor me prometer, aí eu tenho onde me segurar, mas do jeito que eu estou, não tenho onde de segurar. Deus, teve uma noite lá que eu tinha dia seguinte eu ia ter uma cirurgia. Sabe quando você já é uma cobaia na mão da medicina, né? E o cara olha assim, vamos cortar aqui, vamos ver o que faz ali. E eu estava, e outra coisa, eu só lia Jó e Salmo, viu? Jó é cheio de queixa, o salmista é cheio de queixa, eu só li aquilo ali, sublinhava, como é que vai dar ouvido a minha oração? E eu estava na véspera de uma oração, de uma cirurgia, e tinha um colega de quarto, eram dois, o colega já estava dormindo e eu lendo Jó. E aí de repente aquela talvez é a noite muito mais importante do que no dia que eu lá atrás me converti. Eu disse, Senhor, não vai falar comigo? Aí Deus descruzou os braços e me falou. E não tinha nada a ver com o que eu estava pedindo. Nada. Eu estava pedindo que Ele me desse uma palavra de cura. Porque se Ele me desse uma palavra de cura, eu ia ter onde botar a minha fé e ia ficar curado. Não sei explicar para vocês como foi. Não foi uma luz que eu vi, foi maior que uma luz, eu não sei, é um negócio absurdo. Mas Deus veio, me falou 4 palavras: eu sou teu dono. Acabou, mais nada. E quando Ele me falou isso, foi como se as fichas caíssem. E pela primeira vez, depois de meses, eu fiz a oração certa. Vou contar para vocês como é que eu orei. Por que eu estou contando essa história que alguns de vocês já ouviram? Porque eu quero mostrar para vocês como tem a ver com tudo que a gente está estudando aqui. Eu orei, Senhor, entendi. Aí eu orei assim, Senhor, eu sou teu filho. Por favor, fala comigo o que tu queres me falar. Ali eu caí na real, que eu estava inclusive ditando para Deus o que Deus tinha que falar. Me dá uma palavra de cura, me dá uma palavra de cura. E Deus estava ali. Quem é o servo aqui? É você ou sou eu? Baixa esse queixo aí. Quando Ele disse, eu sou teu dono, eu orei, Senhor, eu sou teu filho, eu quero ouvir tua voz. Senhor, se tu me disseres que vai me curar, eu posso ter câncer do fio do cabelo até a unha do pé. Eu vou dizer para todo mundo nesse hospital aqui que o Senhor vai me curar.
Agora, se o Senhor me disser que não vai me curar, amém. O Senhor vai cuidar da minha esposinha, o Senhor vai cuidar do meu filho, o Senhor sabe cuidar da minha mulher mais que eu confio no Senhor. Se o Senhor disser, não vou te curar, eu vou dizer para esse hospital todo aqui, que é melhor morrer contigo do que viver nessa terra sem ti. Eu terminei de falar, Deus disse, abra aí. Eu abri, e Ele falou, você está curado. Bom, os médicos ficaram assim, né? O médico depois disse, o médico queria me fazer uma cirurgia, pensa numa cirurgia, queria me abrir daqui do pescoço até lá embaixo, me abrir para fazer limpeza dos vasos linfáticos, um por um. Digo, virei rato de laboratório, né? Aí eu virei para o médico e disse, não, Deus me falou que já me curou, já deu. Aí o médico disse, uau, olha, eu sou católico, eu não vou te dizer que não. Se você tem essa esperança, tudo bem, mas para eu te declarar curado, você tem que vir aqui daqui uns 5 anos e entrar por aquela porta ali. Aí eu disse, daqui a 5 anos eu vou entrar nessa porta. Eu só não cumpri porque eu fui no consultório dele 7 anos depois. E eita, cena gostosa. Não tinha computador na época, né? Era tudo aqueles arquivão com pasta. E eu fui ao consultório, lá em Porto Alegre, eu estava aqui na Bahia já, fui lá e aproveitei para ir no consultório, só para dar testemunho. E a atendente, pelo telefone, diz, olha, está entrando aí, já é cliente, Marcos Moraes, tal, já é seu cliente. Quando eu entrei, esse homem estava em pé no consultório, assim, estava em pé, com a minha pasta aberta, lendo. Olhou para mim, pensa num susto. Olhou. Você é eu. Você olhou de novo, ele lembrou. Aí ele disse, você não tem nada? Como assim? Você não tem febre? Eu tenho febre, quando eu pego um vírus eu tenho febre. Posso te examinar? Bora, pode me examinar. Botou isso numa maca, ela apertou, puxou daqui, apertou assim. Só tem uma explicação isso aí. Eu disse, não venha me dizer que os exames estavam tudo errado. Ele disse, de jeito nenhum. Aquilo teve prova contra prova, porque biópsia inclusive foi feita na sala da própria cirurgia, né? Aí, disse, não, aquilo ali não... A única explicação aí é que alguém meteu a mão aí. Alguém meteu a mão aí. Não era aquela tua religião mesmo? Senhor doutor, não era religião. Eu lhe falei de uma pessoa. Falei de Jesus. Aí ele sentou, deu para a gente pregar o evangelho. Mas voltando no tempo. Voltando para quando Deus me disse que eu estou curado e a ciência diz que eu sou um homem morto. Eu me lembro de uma outra cena, eu indo tirar os pontos lá de uma cirurgia, e eu e a Regiane conversando e rindo, e o médico ali olhou para mim e disse, vocês sabem o que é que você tem? Sabemos. Se estão rindo assim, eu digo, é que você não sabe de nada, eu estou curado. Bom, maluco, né? Imagina o que o pessoal pensa, isso é uma cambada de doido, cambada de maluco. Só que, vamos casar isso com a nossa fala, Moacir
estava com aquela história de que tudo que ele tinha ensinado estava errado. De repente ele começou a dizer alguma coisa. Ele começou a dizer assim: eu estou entendendo o que é a cruz que nós temos que tomar. Eu estou até calculando o preço, mas eu vou tomar essa cruz, e a hora que eu tomar, vocês vão ver a diferença. Então, tipo assim, eu tenho uma palavra de Deus que está me curando, mas tem uma palavra de discipulador que está dizendo assim, mas tudo que eu te ensinei estava errado. Aí a cabeça fica assim, né? Aí passou mais uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ele manda lá um recado para todo mundo: olha, entendi, tomei a cruz. Aí eu digo, eu vou falar com esse homem. Aí eu fui correndo. Lá em Porto Alegre tinha uma sede no centro da cidade, onde os irmãos se reuniam ao meio-dia para orar, coisa desse tipo. E ele estava lá. Eu fui lá, ele estava até dentro de um escritório. Essa outra imagem que não me sai da cabeça. Quando eu abri a porta, entrei, ele estava em pé. Eu olhei para ele assim: Moacir, você entendeu a tal da cruz? Ele disse: entendi. Moacir, você tomou a cruz, né? É. E antes de tomar a cruz, você era salvo? Eu disse: não. Aí ruiu tudo que estava debaixo do meu pé, assim. Eu disse: ó, eu não vou sair daqui, e você não vai sair daqui sem explicar essa tal dessa cruz aqui. Não tem jeito. Ele me explicou em 5 minutos. Marcos, você vai perder tudo. Você renuncia tudo, perde teus planos, perde tua razão, perde teus ideais, teus sonhos, você perde tudo. Aí eu estava na minha cabeça Deus dizendo assim: você tem que aprender o básico antes de ser curado. Eu sou teu dono. Ora, se nós temos um dono, nós não mandamos em nada, e tudo que por acaso tiver em nossas mãos não é nosso, é dele. E a gente renuncia, principalmente os sonhos terrenos, principalmente. Como assim me explicou em 5 minutos. Eu disse: é só isso? Ele disse: é. Eu digo: tá bom, então tá, tomei a cruz agora. Tomou? Tomei, pronto, acabou. Aí ele disse que eu virei eu não me lembro disso, mas ele disse que eu virei um evangelista na hora. Que eu já queria saber quem é que ia explicar dessa tal de cruz para o Billy Graham. Imagina. Que o Billy Graham pregava muito evangelho, mas não falava dessa cruz. Mas aí começou a rir da minha cara, né? Que eu estava querendo evangelizar Billy Graham, imagina. Só que eu disse: não, peraí, deixa eu ir para casa falar dessa cruz para minha mulher logo. Que eu disse: vai, sai correndo para ir para casa. Você está, Rejane, senta aqui, ó. É isso. Gente, mais ou menos 1 ano antes dessa experiência, já vamos casar aqui com as parábolas, vamos casar aqui com João 15. Mais ou menos 1 ano antes dessa experiência, eu sabia que os pastores estavam querendo enviar alguém para Salvador. E eu tinha um grupinho de discípulos, o grupinho não era muito grande, mas eu tinha uns discípulos, eu e a Rejane, e um deles me disse: eu ouvi falar que os pastores estão pensando em te mandar para Salvador. Você sabe qual foi a minha resposta? Que Salvador que nada. Que eu vou para Salvador? Antes da manifestação do câncer, em maio de 1978, eu fui pela primeira vez à Argentina.
estava num encontro lá fantástico. Você entrava no salão, já começava a chorar de tanta presença de Deus que havia. E a Jane estava gravidazinha do nosso neném, e nós fizemos muita amizade com um casal que estava lá, um casal de argentinos que estava no retiro. A gente conheceu eles, e como a parte da tarde era livre, a gente entrava para os bosques assim, os quatro, sentava lá, orava, cantava, e eu contava um pouco do Brasil, ele contava de Argentina. Esse irmão me perguntou: escute, Marcos, a gente ouve de vez em quando falar de uma tal de uma Bahia lá. O que é a Bahia mesmo lá no Brasil? 3 ou 4 semanas antes disso, eu tinha lido uma revista Veja, que mostrava como no Brasil inteiro o carnaval era 3 dias e na Bahia era 3 meses. Porque começava com a festa de Largo de não sei o que, em 8 de dezembro, depois tinha a festa de não sei o que, depois não sei o que, e eu estava com essa reportagem da Veja na cabeça. Ele me perguntou sobre a Bahia. Você sabe o que eu disse para ele? Velho, é o último lugar da minha vida que eu vou botar o pé. Ele olhou para mim sério, fez uma carranca. Olha o que você fala, rapaz. Deus te manda para lá. Isso, tipo, uns 4 ou 5 meses antes de Deus dizer: quando é que tu vai entender que eu sou teu dono? Você não entendeu? E eu só fui entender isso, que Deus falou claramente comigo, e depois Moacir me explicou na Bíblia. Deus se torna o nosso dono quando tomamos a cruz. E quando você toma a cruz, eis-me aqui, vem dentro do mesmo pacote. Se você não tem um eis-me aqui dentro do seu coração, você tem que se perguntar o que é que você tem. Porque eis-me aqui não é opção, não é opcional. Depois dessa experiência, dessa conversa com o Moacir, eu estava em casa e orando. E você num câncer, né? Câncer, você fica lá querendo, você está enfermo, mas quer saber, irmão, enfermo são os que mais aprendem a ouvir a Deus. Você vai, olha a Deus, procura a Deus, busca a Deus, e Deus começa a te falar, e você vai aprendendo a ouvi-lo. E Deus me disse um negócio absurdo, para mim na época, era que nem tinha nem na Bíblia. Deus me disse: você já entregou tua vida totalmente para mim, ok? Você já fez isso. Agora eu quero que você entregue tua vida para o presbitério. Vá lá e diga para o presbitério que você está entregando a tua vida na mão deles, e eles vão decidir o teu futuro. E eu conhecia o presbitério, né? Meu discipulador estava no presbitério, meu pai era um dos presbíteros, até as confusões que tinha lá nas discussões eu sabia. O que meu pai não concordava com o Moacir, o que Moacir não concordava com meu pai, eu sabia que eram homens falhos. E Deus disse: vai lá, entrega sua vida para eles. Eu fui, cheguei lá e disse: olha, eu estou confiante que eu estou curado. Deus falou para mim que eu estou curado. Agora Deus mandou eu vir entregar minha vida para vocês. Eu não entendo o que significa isso. Um parêntese aqui: eu estava muito bem empregado. No ano de 78, eu já tinha 4 anos trabalhando com TI. O pessoal que estava chefão ali na seção onde eu trabalho, dizia: olha, você vai ser rico. A coisa que a gente sabe aqui é que você vai ser muito rico. Eu vou te dar alguns livros. Teve um que disse assim: ó, estude esses livros aqui, porque você vai aprender a fazer o que só os japoneses estão fazendo. Você vai aprender a fazer software. 1978.
Tem japonês que está ganhando $200 mil por mês com isso. Você vai ser um desses. Em 78. Então eu tinha um emprego muito promissor. Muito. Mas eu disse para esses presbíteros: eu não sei o que é que Deus vai falar para vocês, mas Ele me disse que é para eu entregar minha vida na mão de vocês, da mesma forma como minha vida está na mão dele. Se vocês quiserem que eu largue um emprego para vir ser o zelador aqui desse prédio, eu venho. Vocês é que sabem. Volte para o seu trabalho, nós vamos orar. Um mês depois, me chamaram. Botaram sentado na roda lá. Eu digo: o que esses caras vão me dizer agora? Aí perguntaram: você está firme naquela que você falou com a gente? Estou firme. Então pede demissão do teu emprego amanhã, porque você vai para a Bahia. Eu nunca sonhava sequer que eu podia ficar tão apaixonado por um povo como eu fiquei quando vim aqui para a Bahia. É sério, viu? Uns 2 anos que eu já estava aqui na Bahia, eu encontro um irmão lá num encontro de pastores lá em Porto Alegre. Esse irmão me disse: pô, Marcos, você foi para a Bahia? Você está enfrentando o capeta, porque aquilo lá é culto satânico para cima e para baixo, tem aqueles negócios de aqueles culto africano e não sei o que. Aí eu lembrei de uma coisa que o irmão tinha me falado e respondi para ele: olha, velho, 1000 vezes melhor na Bahia, por mais demônio que tenha, do que aqui no Rio Grande do Sul. O que o demônio, se aparecer, problema do baiano, lá tem muito baiano que está metido mesmo com coisa estranha, mas o problema do gaúcho é o ego, regão assim, ó. E eu vou te dizer, o demônio, você diz sai, e ele sai. O ego, você diz sai, ele não sai nunca. Esse é o problema daqui do Rio Grande do Sul. Eu prefiro lá. Ficou bravo comigo, acho que nunca mais conversou comigo. Mas de saída eu me encantei com o povo aqui, a acessibilidade para conversar. Ixi. Aí no começo o pessoal me chamava de baiúcho, né? Mas tem alguns anos que eu digo: não me chame mais de baiúcho, eu sou baiano. Eu de ucho não tenho mais nada. Só tenho um filho gaúcho. Os outros são baiano, um monte de neto baiano. Eu sou baiano, se vocês me permitem. Mas amados, por que eu contei essa história toda para vocês? Não era uma questão de ser pastor. Não era. Eu nunca... Olha, um ano antes dessa história, desse câncer, do presbitério me enviar para Salvador, eu estava num trabalho muito bom. E eu... mais de um ano, 2 anos antes, tipo, no mesmo ano que eu me converti, em 76, eu estava naquele trabalho muito bom, mas tinha faculdade, e eu estava cumprindo meu sonho na faculdade. Meu sonho era ciências exatas, eu estava cumprindo meu sonho, e eu estava estudando física. Depois eu vi que estudando física eu ia levar 10 anos para casar com a Rejane, e eu troquei para uma faculdade. Eu digo: me mostra uma faculdade aí, dessas que você faz facilzinho aí, porque eu não quero ficar fazendo mestrado, doutorado e não sei o que mais para poder casar. Não, quero casar logo. Aí eu mudei de faculdade. Só que um dia, essa história aqui parece o oposto da história que eu estou contando para vocês, mas eu acho que é importante. Porque chegou um dia, num sábado, eu sentei numa escrivaninha que tinha no meu quarto, e eu já estava assim, com muita dificuldade, porque Bíblia, eu tinha Bíblia e uma pilha de livro que Moacir mandava ler,
Eu estava apaixonado por aquilo. E no outro canto da escrivaninha tinha uma pilha dos livros da faculdade. E era sábado pela manhã. Eu olhei para uma pilha, olhei para outra, olhei para aquela, olhei para aquela. Aí eu disse: quer saber? Afastei a cadeira, puxei os livros da faculdade, puxei o cesto e disse: tchau, quero mais saber de você. É o 2º ano de física. Aí eu penso: o que eu vou dizer para meus pais? Tive que passar em vestibular para física, por todo aquele esforço. Agora eu vou lá. Não. Fui falar primeiro com a minha mãe. Mãe, eu deixei a faculdade, viu? Deixou a faculdade, meu filho? O que é isso? Tá maluco? Não, mãe, é que eu estou sem tempo para ler a Bíblia. Eu quero tempo para ler a Bíblia. Minha mãe olhou e disse: você vai ser pastor. Eu disse: coisa nenhuma, nem sonho. Para com isso, mãe. Não vou ser, não, porque eu conhecia a vida que meu pai levava. Eu digo: lá eu quero. Não. Eu quero tempo para ler a Bíblia. É só por isso que eu estou deixando a faculdade. Eu não sei se um dia eu não volto. Você vai ser pastor. Eu digo: mãe. Ela disse: pode deixar, eu sei. Aquela velhinha orava, viu? Depois, quando eu venho para a Bahia, ela fica só rindo para mim. Mas por que eu estou contando essa outra experiência? É porque, irmãos, no momento que eu digo isso para minha mãe, eu não acho que foi incoerente, porque eu não tinha expectativa de ser pastor. Mas eu não sabia, tampouco, aonde o eis-me aqui pode nos levar. Não importa até onde Deus vai te usar, importa que tem que ter um eis-me aqui. E eu não tinha esse eis-me aqui. Não estava claro no meu coração como ficou depois dessas experiências com o câncer. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não precisa de um câncer igual eu precisei. Aquele câncer se tornou uma das maiores bênçãos de Deus na minha vida, porque foi uma jornada de conhecê-lo de uma maneira que eu não o conhecia. Um detalhezinho a mais que eu vou acrescentar aqui para as irmãs. Algumas já me ouviram falar isso lá em Salvador. Quem já me ouviu responder, não responde, tá? Mas quem não me ouviu responder, pode tentar responder. A medicina me declarava como um homem morto. Minha esposinha estava grávida, mas teria o quê? Eu morrendo, teria pensão na época era INPS, ela teria pensão. Eu peço permissão do trabalho, até a pensão ela perde. Os médicos estão dizendo que eu sou um cara morto. O que vai sobrar para ela? A pensão. Marco Moraes vai deixar um emprego. Pergunta que eu faço para vocês. É uma pergunta que eu sei que é difícil para essa geração. Eu vi algumas irmãs se assustando, e eu sei de muitas situações em Salvador onde isso não encaixa na experiência dos irmãos. Mas vou perguntar aqui para vocês, para todos, principalmente para as irmãs: como vocês acham que foi a conversa minha com Rejane para a gente deixar tudo e ela perder inclusive a pensão que nós íamos? O marido morto dela estava indo para outro estado. Na época, uma passagem de avião era tão cara que era quase como se ele estivesse indo para outro país. E
Como vocês acham que foi minha conversa com ela? Foi uma conversa rápida? Foi uma conversa longa? Ela fez careta? Quantas perguntas ela fez? Quem acha que a conversa foi fácil? Vocês não conhecem, quem acha que a conversa foi difícil? Tem gente que não levantou a mão, que eu acho que já sabe a resposta. A irmã está dizendo assim que ela perguntou. Você deve conhecer Rejane, né? Ela perguntou assim: que dia nós vamos? A sugestão da irmã. Ela não teve oportunidade para fazer essa pergunta. Eu não consultei Rejane. Não teve conversa. Nem fácil, nem difícil. Peguem a Bíblia e leiam Gênesis. E eu pergunto: vocês que estão sendo tão bombardeados, e as mulheres mais do que os homens, do valor da mulher de não sei das quantas, o que vocês acham de a gente acrescentar no livro de Gênesis? Nós podíamos acrescentar nossa opinião no livro de Gênesis. Que Abraão, quando Deus mandou ele sair de Ur, a gente não vê ele lá consultando Sara, né? Então, vamos acrescentar na Bíblia. Aí foi Abraão e perguntou para Sara qual era a opinião dela. Foi assim? Deus mandou Abraão. Ponto final. Eu disse: amor, nós estamos indo embora para a Bahia. Amém, vamos para a Bahia. Tá bom. Terminou. E isso é difícil para essa geração, né? O eis-me aqui da mulher, quando é em casa, quando ela casa, o eis-me aqui começa dentro de casa. Eis-me aqui. Eu não estou dizendo, irmãos, não estou dizendo, irmãs, que o homem que é homem não consulta a mulher, de jeito nenhum. A Rejane já me livrou de muitas frias. Um homem que não vai conversar com a mulher que é sua ajudadora, ele não é cabeça, ele é cabeçudo. Eu converso com a Rejane meio mundo de coisa, e ela já me ajudou a sair de muita fria. Marco, olha aqui, amor, isso aqui, digo, eu mesmo não tinha visto, mas é eu consultando, e ela sabendo que a decisão final era minha. Um casalzinho em Salvador, o pessoal lá em Salvador que se compromete, não quer muito conversar comigo, eu sou meio anti-Santo Antônio, né? Então quando eu vejo que o negócio ele não vai, eu digo, rapaz, vou me meter. Me meti numa situação lá, aonde assim, a irmã, ó, que as mulheres hoje, sei lá, fazem pós-graduação, não sei o que, ó. E o cara simplinho ali, só que ele estava cheio de discípulos no bairro dele, e ele queria morar no bairro que ele estava. Não quero deixar meus discípulos para trás. Ela disse não. Aí ela queria morar na zona nobre da cidade, e ele ia ficar longe dos discípulos. Aí um dia, eu conversando com, eu ouvi ele, depois ouvi ela com os pais dela, depois eu sentei com os dois. E eu perguntei para ela, você não se dá conta, você está casando com um homem que de repente pode parar lá na África? Você sabe qual foi a resposta que ela me deu? Que eu olhei assim, uau, surgiu outra fé aqui. Ela disse, se Deus mandar ele para a África, Deus vai falar com ele, mas vai falar comigo também. Sabe como é o nome disso? Governo compartilhado.
Não tem isso. Tem o cabeça e a ajudadora. Entrei com esse tema aqui agora só porque eu sei que tem muitas dúvidas entre os jovens hoje a esse respeito. Nossa, eu entrei agora, foi numa ramificação da ramificação da... Posso ramificar só mais um tiquinho? As irmãs, o pessoal de Salvador já me ouviu. Não vou pegar essa ramificação. Deixa eu falar. Tá bom, bem rapidinho. Me chamaram para conversar com rapazes e meninas, e tinha a ver com masculinidade, feminilidade, e como é que tem que ser, e eu entrei lá. Na hora que eu estava pregando, me veio isso à cabeça, porque eu sei que é a experiência verdadeira. As irmãs que estão solteiras, estão orando, algumas às vezes não querem casar, tem todo o direito, algumas estão pedindo que o Senhor dê um maridão. Deixa eu dizer para os rapazes aqui, para vocês que são solteiros, o que no fundo, as mulheres nem sabem, elas não dizem, mas eu sei o que elas querem, eu sei. Elas querem achar um homem que elas vejam que está disposto a morrer por elas. Você pode ser feioso, você pode ser vesgo, mas ela sabe que você entra dentro de uma trincheira, pega um fuzil e sai atirando, que você não vai quer. Você é homem, e você olha para ela, ela vê, poxa, esse cara aí, ele... Eu tinha 17 anos de idade quando eu decidi, 4 anos antes de me converter, eu olhei para a Regiane e pensei, vou dar minha vida por essa mulher, vou cuidar dessa mulher, se for necessário, com a minha vida. Aí quando eu falo isso, as irmãs, olha para os meninos, tá vendo aí? Meninas, o que os homens realmente querem numa mulher? Que mulher eles estão procurando? É simples também. Foi o que eu achei. Uma mulher pela qual vale a pena morrer. Ele olha para ela e diz: essa aí merece minha vida. Tem uma prova na igreja de que a mulher, no fundo, ela quer assim. Por que a igreja está tão cheia de mulher e menos homem? Porque nós somos tudo independente, queremos dar. As mulheres olham para um tal de Jesus que morreu por elas, elas ficam normal. A fé casa muito bem com a natureza delas, não com a nossa. Mas Jesus disse: eu vou morrer, mas por uma noiva pela qual vale a pena. E a noiva que vale a pena é aquela que diz: eis-me aqui. Amém? Bendito o Senhor. Protege-nos, Senhor, da invasão da chuva absurda, dos ataques às nossas mentes, que vem pela sociedade que vivemos, por meio da tecnologia, nas redes sociais. Limpa a nossa mente, Senhor, de uma fé espúria, que saibamos que Tu deste tudo por nós, tudo, e que Tu queres também tudo.
Jesus não é bobo, gente. Jesus é amor. Amor não é bobice. Jesus deu a vida. E só vai casar com Ele quem der a vida por Ele. Ele não vai casar com uma noiva que outra hora eu converso contigo. Não vai casar com essa noiva. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Ontem eu falei para os pastores que eu achei na reunião de ontem que o nível de atenção, porque a gente está aqui em cima, a gente vê tudo, viu? Se você dorme, se você cochila, se você está com os olhos zanzando, a gente vê tudo daqui. Ontem eu disse para os pastores aqui, ó, o nível de atenção nessa reunião aqui estava acima da média que eu conheço. Então, o Senhor, eu penso que o Senhor está presente aqui nesse retiro, está falando com vocês. Eu sou uma parte disso, estou cooperando com Ele aqui, mas tenho confiança que Ele está colocando com força na mente e no coração de vocês todos um eis-me aqui. E ontem, sentado ali, enquanto orávamos e cantávamos, eu sentia que esse chamado de eis-me aqui era para mim de novo. Para mim de novo. Eu estou aqui ouvindo do Senhor uma demanda. Marcos, me diga outra vez, eis-me aqui. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meu amado Senhor, muito obrigado